Homens perseguem garotos, mas lendas se afastam. No momento em que você para de correr atrás de uma mulher, algo perigoso acontece. Algo que ela nunca viu chegar. Toda a realidade dela muda. Você não está apenas se removendo da vida dela. Você está removendo o combustível que alimentava o ego dela. No segundo em que você parou de dar a ela validação, atenção e energia, ela começa a sentir algo que nunca quis sentir: impotência. Você já viu o comportamento de uma mulher mudar completamente quando um homem para de se importar? Num minuto ela é arrogante, prepotente e te trata como uma opção. No minuto seguinte, ela está stalkeando suas redes sociais, mandando mensagens como "Oi, estranho", e encontrando as desculpas mais estúpidas para falar com você. E você pensa: espera aí, a mesma mulher que estava me ignorando agora, de repente sente minha falta? Não, ela não sente sua falta. Ela sente falta do que você proporcionava. Sua energia, sua validação, seu desejo. É isso que acontece quando um homem entende seu verdadeiro poder. E é por isso que você deve ir embora. Mas antes de mergulharmos nessa realidade brutal, preciso que você faça algo. Se você está pronto para ouvir a dura e fria verdade até o final deste vídeo, comente abaixo. Eu sou o prêmio. Diga, digite, assuma. E se você quer esse tipo de realidade inigualável, verdade sincera para alcançar mais homens que precisam ouvi-la, clique no botão inscrever-se. O YouTube divulgará este conteúdo para aqueles que ainda estão presos e juntos os libertaremos do ciclo número 1: choque e negação. As mulheres são mestres da decepção. Ou elas não precisam de força física para controlar os homens. Não precisam usar a força. Elas usam manipulação, psicologia e dinâmicas de poder para manter os homens presos em gaiolas emocionais. E a maioria dos homens cai nessa todas as vezes. Uma mulher não precisa te amar para te controlar. Ela nem precisa se importar com você. Tudo o que ela precisa fazer é te manter desejando-a. Este é o jogo que elas jogam. Elas te dão atenção suficiente para te manter interessado, afeto suficiente para te fazer acreditar que você é especial, validação suficiente para te manter fisgado. Mas no segundo em que você tenta reivindicá-la completamente, ela se afasta. Por quê? Porque se você se sente seguro, se você se sente confortável, se você se sente no controle, ela perde poder. Então, ela te priva de afeto o suficiente para te fazer correr atrás dela com mais afinco. Ela demora mais para responder às mensagens, cancela planos em cima da hora, fica ocupada quando antes ficava animada para te ver. E o que o homem comum faz? Ele tenta. Ele se esforça ainda mais, manda mais mensagens, liga mais e faz mais coisas. E é exatamente isso que ela quer, porque quanto mais você a persegue, mais poder ela tem sobre você. Mas eis o que acontece quando um homem finalmente se dá conta. Quando um homem acorda, quando um homem para de jogar o joguinho dela. Ele para de mandar mensagens primeiro, para de ligar, para de correr atrás, para de tentar provar seu valor. Ele simplesmente vai embora. E no momento em que isso acontece, ela sente. No começo ela age como se não se importasse. Finge que não percebeu. Ou age como se tudo estivesse normal. Mas por dentro, ela está em completo pânico, dizendo a si mesma: não, isso é impossível. Ele não pode estar realmente indo embora. Ele está apenas jogando, ele vai voltar. Porque na cabeça dela, os homens sempre voltam. Ela já viu isso antes, já testou isso antes. A maioria dos homens cede em poucos dias, eles ficam desesperados, eles se entregam. Mas desta vez, algo é diferente. Você não está mandando mensagens para ela. Você não está checando como ela está. Você não está implorando por sua atenção. E é aí que a primeira rachadura se forma na realidade dela. Ela começa a testar as águas, curte uma das suas fotos, manda uma mensagem aleatória com um oi, assiste aos seus stories e espera. E nesse momento ela está fazendo a coisa mais perigosa possível para o seu ego. Ela está esperando sua reação e checando o celular a cada poucos minutos, procurando por aquela notificação, agarrando-se à esperança de que você responda. Se você responder, ela vence, porque agora sabe que você estava apenas fingindo. Mas se você não responder, se permanecer em silêncio, se realmente for embora, todo o controle que ela sente sobre você se despedaça.
É nesse momento que o pânico se transforma em insegurança. É quando ela começa a se questionar. E é aí que começa a segunda fase. Insegurança e reflexão. No início, ela conta uma mentira para si mesma para proteger o ego. Ele só está brincando, está tentando me deixar com ciúmes, vai se cansar e voltar. Mas conforme os dias passam e você ainda não entrou em contato, a mente dela começa a ruir. Ela não quer admitir a verdade, não quer aceitar o que está acontecendo, mas não consegue escapar, porque aí no fundo está sentindo algo que nunca sentiu antes: rejeição. Mulheres não são feitas para lidar com rejeição. Homens lidam com isso o tempo todo. Homens são rejeitados, ignorados, descartados. Isso é normal para os homens. Mas as mulheres não estão acostumadas a esse sentimento porque, durante a maior parte da vida, tiveram opções. Homens as cortejando, caras mandando mensagens, elogiando-as, implorando por sua atenção. E agora, pela primeira vez, um homem realmente foi embora. Ela se vê obrigada a fazer uma pergunta terrível. Talvez eu não fosse tão especial quanto pensava. É nesse momento que a insegurança toma conta. Ela começa a passar mais tempo em frente ao espelho, demora mais para se maquiar, começa a navegar pelo seu perfil, se perguntando se você já seguiu em frente, porque não sabe o que fazer. Uma identidade de uma mulher é construída sobre a ideia de que ela é desejável, valiosa, desejada. E quando um homem que ela pensava controlar não a deseja mais, ela é forçada a confrontar uma verdade que nunca quis encarar. Ela começa a se perguntar: estou perdendo minha beleza? Ele encontrou alguém melhor? Eu não era boa o suficiente? E isso a enlouquece, porque agora ela começa a sentir algo novo, algo que nunca pensou que sentiria por você: ciúme. Ela começa a se perguntar se você tem outra mulher, começa a checar quem está curtindo suas fotos, começa a stalkear seus seguidores, lendo os comentários, suas postagens, porque de repente é ela quem está correndo atrás, e isso a consome por dentro. Ela não vai demonstrar, vai continuar agindo como se estivesse bem, mas por dentro está gritando. E é por isso que as mulheres sempre voltam. É porque não foram feitas para lidar com a ideia de um homem que segue em frente e nunca olha para trás. Quanto mais profunda essa dor, mais desesperada ela fica, o que nos leva à fase final: a recuperação, a racionalização, o rompimento. E é aí que o mundo dela começa a desmoronar. Número 3. Racionalização e recuperação. Nessa fase, as emoções dela estão completamente fora de controle. Ela passou por choque, negação, pânico e insegurança. Passou noites olhando para o celular, checando suas redes sociais, se perguntando por que você não volta. E agora ela chegou à fase mais destrutiva de todas: a racionalização. É aqui que a mente dela prega peças para evitar encarar a verdade brutal. Ela perdeu o controle sobre um homem que deveria estar abaixo dela, um homem que não deveria ir embora, um homem que deveria estar chorando, sofrendo e implorando para que ela o aceitasse de volta. Mas em vez disso, você está fazendo exatamente o oposto. Você não se importa, você não está observando as histórias dela, você não está mandando mensagens para ela, você não está sendo afetado, e é aí que ela começa a reescrever a história. Ela precisa justificar por que você foi embora para não ter que admitir para si mesma que o problema era ela. Ela começará a mentir para si mesma, dizendo coisas como: eu nunca gostei tanto dele assim. Ele era obcecado demais por mim e isso era feio. Ele era fraco, por isso não conseguia lidar comigo. Eu mereço coisa melhor. Ela dirá às amigas que você era carente demais ou que ela não estava mais afim. Ela se convencerá de que terminou tudo primeiro, mesmo que tenha sido você quem foi embora. Ela fingirá que está melhor sem você. Mas aqui está o que você precisa entender. Ela não está tentando convencer o mundo. Está tentando convencer a si mesma. Porque, no fundo, ela sabe a verdade. Ela sabe que deixou escapar um homem poderoso. Sabe que perdeu um homem que se recusava a ser controlado, e isso a destrói por dentro. Ela não quer ficar sozinha com seus pensamentos. Não quer refletir sobre si mesma. Não quer admitir que cometeu um erro. Então, o que ela faz? Ela encontra outro homem. E é aqui que ela comete seu maior erro. Se jogando em um relacionamento rebote, ela agarra o primeiro cara que encontra. Um beta,
um homem fraco que a idolatra, um cara que ela nunca realmente quis. Mas por que ela faz isso? Porque ela não está tentando amá-lo, ela está usando-o como um curativo emocional para cobrir a dor de te perder. Ela precisa de alguém para preencher o vazio em seu ego. Precisa de alguém para reafirmar que ainda é desejável. Precisa ver um homem correndo atrás dela para se sentir valiosa novamente. E é por isso que, de repente, você a verá postando fotos felizes, viajando e agindo como se a vida fosse incrível. Ela quer que você veja isso. Quer que você pense que ela já seguiu em frente. Quer despertar ciúmes em você. Mas o que ela não percebe é que a única pessoa que ela está machucando é ela mesma. No começo, parece que ela está vencendo. Ela tem um novo namorado, posta mais fotos, sorri mais, age como se a vida fosse perfeita. Mas aqui está o problema. Ela não o respeita de verdade, porque no fundo, ela sabe a verdade sobre homens fracos. Ela sabe que esse novo cara foi fácil demais. Ele não a fez se esforçar. Por isso, ele não teve amor próprio para dizer não aos joguinhos dela. Ele não foi embora. Correu na direção dela assim que ela demonstrou interesse. E as mulheres nunca respeitam homens que podem controlar. Então, o que acontece? Ela começa a perder a atração. Começa a perceber que esse novo cara não a excita, não a desafia, não tem mistério. Não a faz sentir que precisa provar algo. E de repente ela está entediada. E quando as mulheres ficam entediadas, elas traem. Ela começa a mandar mensagens para outros caras, começa a sair mais, começa a se afastar dele. E antes que ele perceba o que aconteceu, ela já foi embora. Mas adivinhe em quem ela começa a pensar? Porque agora ela percebe o seu maior erro. Trocou um homem forte por um fraco. Ela se rebaixou, jogou o poder fora em troca de conforto. E esse é um erro que ela vai se arrepender para sempre. É por isso que as mulheres sempre voltam. Elas não voltam porque te amam, não voltam porque sentem sua falta, voltam porque pensaram que a grama do vizinho era mais verde e então perceberam que estavam em um deserto. Elas voltam porque você era um desafio e elas te trocaram por um capacho. Elas voltam. Eles voltam porque pensaram que poderiam fazer melhor e então perceberam que perderam a melhor coisa que tinham. E quando essa percepção os atinge, já é tarde demais, porque quando ela se dá conta, você já se foi. E agora você é o inalcançável, o que seguiu em frente, o que está verdadeiramente livre. E esse é o poder supremo. A maioria dos homens nunca aprende isso. Eles continuam correndo atrás, continuam mandando mensagens, continuam implorando por atenção. E é por isso que sempre perdem. Mas os homens que realmente entendem esse jogo, os homens que vão embora de verdade, se tornam os únicos homens que as mulheres respeitam. Porque aqui está essa verdade. As mulheres não amam homens que podem controlar. Elas só respeitam os homens que se recusam a ser controlados. E quando você entender isso, nunca mais correrá atrás de uma mulher. Nunca mais implorará por atenção. Nunca mais perderá seu tempo tentando provar seu valor. Porque você é o prêmio. Se você chegou ao final deste vídeo, comente abaixo. Eu sou imparável. E se você quer que essa verdade alcance mais homens que precisam ouvi-la, clique no botão inscrever-se agora. O YouTube divulgará este conteúdo para mais homens que ainda estão presos nesse ciclo. Essa mensagem precisa chegar até eles antes que seja tarde demais. E seja o homem que vai embora, seja o homem que controla a própria vida, seja o homem que nunca tem medo de perdê-la. Porque quando você se tornar esse homem, você nunca mais perderá.